Eu te pergunto, já que vocês estão nesse treinamento, embora eu raramente tenha tempo de dá-lo, você é um bom gestor da sua mente? Você é líder de si mesmo? Você sabe proteger a sua emoção nos focos de tensão? Como você reage quando alguém te contraria? Como você se comporta quando tem uma fobia? Por exemplo, a claustrofobia, medo de lugar fechado, ou a glossofobia, medo de falar em público. Ou se você é tímido, ou seja, tem dificuldade de expressar suas ideias numa reunião de equipe, como você reage? O teu eu apenas tenta uma válvula de escape, como negar, rejeitar, fugir do estímulo estressante? Ou você procura reeditar as janelas traumáticas que financiam o seu comportamento conflitante? Você tem de saber que não é possível deletar a memória. A única possibilidade é reeditar as janelas da memória. Você pode tentar apagar as pessoas que te traumatizaram, mas você nunca vai conseguir. O teu eu não sabe aonde estão os registros do córtex cerebral e o teu eu também não tem um ferramental para apagar traumas, para apagar desafetos, pessoas que te decepcionaram. Imagine que a memória é como uma grande cidade, como se fosse São Paulo, Nova York, Tóquio, a cidade do México, e várias megalópolis reunidas. Considere a memória sobre o ângulo dessa metáfora. Você entra na memória não de olhos vendados, seguindo avenidas, ruas. Desculpa, você não entra na memória não de olhos abertos, atentos, você entra de olhos vendados. Você não sabe aonde estão os dias mais tristes da sua história. Você não sabe em que região específica, puntiforme, estão localizados, por exemplo, ofensas, mágoas. Elas estão lá. Você não sabe aonde também, em que região, que bairro, que endereço está localizado um tipo de fobia, como eu disse, a claustrofobia, ou o medo de falar em público, a glossofobia, mas está lá, aquele endereço está lá. Quando você vai falar em público, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, ele faz um papel que o eu não consegue. Ele encontra o gatilho, encontra a janela killer que financiam a sua fobia, ou as janelas killers que financiam este medo. E no meio desses, assim como todas essas metrópoles reunidas têm milhões de habitantes, nós temos milhões de arquivos. Nós não sabemos aonde eles se encontram. Mas quando o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, dispara, abre determinadas janelas. E essas janelas, elas podem ter um volume de tensão tão grande que um terceiro fenômeno chamado âncora da memória se instala e fecha o circuito. Então, gatilho é um fenômeno inconsciente, é um copiloto do eu. Janelas da memória é o segundo copiloto e a âncora é o terceiro copiloto. Por isso que grande parte dos fantasmas da mente não são encontradas pelo eu. Claro que o teu eu pode encontrar uma outra janela traumática, você se vasculhar a sua história, se você usar, por exemplo, uma técnica psicanalítica, que é a técnica da associação livre, você pode ir dar uma vasculhada nos solos do seu inconsciente e trazer à tona para o consciente uma outra experiência traumática, mas grande parte delas estão na memória existencial ou memória inconsciente, na periferia, nessa enorme periferia da cidade da memória ou do córtex cerebral. Portanto, quando você encontra uma dessas janelas, a melhor atitude não é se amedrontar, se curvar, se intimidar ou querer reagir diante do outro ou da outra
pelo fenômeno bateu, levou. A melhor resposta não é querer convencer a ferro e a fogo as pessoas que você está certo, ou esperar a expectativa do retorno dos outros. A melhor resposta é você reeditar as janelas da memória. Você não consegue apagá-las. Se você tentar apagar as pessoas que te feriram, se você tentar apagar as suas fobias, deletar os seus dias mais dramáticos, quanto mais você o faz, mais o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, retroalimenta aquela janela e, portanto, dá musculatura para as pessoas que te feriram, dá musculatura para as suas fobias, para a sua timidez, para a sua impulsividade e assim por diante. Por isso que a humanidade sempre usou métodos que não funcionaram. Negar, rejeitar, excluir. Sempre usou métodos que, ao invés de livrar o ser humano dos traumas, dos conflitos, dos fantasmas, entre aspas, que o assombram, o ser humano é um reforçador, um nutridor, um encorpador desses fantasmas mentais, e é por isso que grande parte das pessoas leva para o seu túmulo os seus conflitos. Infelizmente, grande parte das pessoas leva sua timidez para o seu túmulo. Ou seja, eu quero dizer que elas arrastam, ao longo de toda a história de vida, as suas janelas traumáticas. Arrastam, ao longo de toda a sua história, a sua hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, compromete não apenas o dia, mas às vezes a semana toda. Uma pessoa hipersensível não apenas se preocupa com a dor do outro, mas vive a dor do outro. Uma pessoa hipersensível não apenas pensa em estratégias para resolver problemas do futuro, mas sofre pelo futuro. E as pessoas hipersensíveis estão entre as melhores da sociedade, só que elas são péssimas para si, melhores para os outros, são algozes ou carrascos de si mesmas. Você é um carrasco de si, você é uma pessoa hipersensível. Se você precisa de gestão da emoção, você precisa reeditar as janelas da memória. E uma das formas excelentes de reeditar as janelas da memória é no momento em que elas se abrem, você impugnar a emoção. Você não consegue apagar o medo, a angústia, a raiva, o sentimento de vingança, o humor triste, o pessimismo. Você não deleta, mas você pode impugnar, discordar, confrontar. E quando você o faz, você enxerta novas experiências no locus doentio. E quando você o faz, você reedita essa janela. Consequentemente, você vai reorganizando a sua história, a história da sua personalidade, a sua historicidade. Vai reorganizando a colcha de retalhos das janelas da memória que financiam as principais características de sua personalidade, ou financiam a expressividade das características da sua personalidade. Saudáveis, você as preserva e até as nutre. Então, queridos amigos, é muito importante vocês saberem que é impossível deletar a memória, a não ser que haja uma injúria física, que não depende do seu eu, que não depende da sua atitude, da sua capacidade de escolha. Por exemplo, um trauma crânioencefálico, um acidente cerebral, portanto, um traumatismo, um acidente vascular, onde há isquemia, diminui a equidade, a luz do vaso sanguíneo, e as pessoas podem ter uma certa parestesia, uma dificuldade de sensibilidade, uma dificuldade de mobilidade, ou até, em casos mais graves, infelizmente, um derrame cerebral, um acidente vascular hemorrágico, onde a perda sanguínea é importante, ali pode haver comprometimento do cérebro. Mas mesmo pessoas que foram comprometidas, ainda que perderam
milhares de janelas com centenas de milhares de dados, é possível desenvolver técnicas, como a técnica da teatralização da emoção. Você elogia cada comportamento saudável, e quando uma pessoa que está com comprometimento cerebral tem um comportamento agressivo, tenso, você mostra que está triste, então você dá volume emocional para o seu comportamento, aplaudindo e teatralizando que está ferido como consequência da agressividade. Quando você faz isso, você leva o biógrafo do cérebro a registrar uma série de janelas saudáveis que levam a pessoa que está com comprometimento, se ela tem preservado a sua cognição básica, pelo menos, ainda que não tenha muita consciência de si, ela pode desenvolver habilidades a partir dessas janelas light que estabelecem duas características importantes: pensar antes de reagir e também colocar-se no lugar do outro. A emoção nunca vai passar de um bebê, nunca vai passar de 1 ano de idade. Ela é a parte mais bela, mas pode ser o terreno mais pantanoso. É a parte mais poética que dá sentido à vida, mas pode fazer também, na nossa história, um terreno estressante, angustiante. Sem emoção, o ser humano não seria o que é. Não amaria, não se alegraria, não se motivaria, não teria curiosidades, não exploraria, não sonharia. Mas com emoção, ele tem pesadelos também, ele se autopune, se autocobra, ele cobra demais dos outros. Com emoção, ele se autossabota, achando que não tem capacidade, que não tem competência, que as pessoas não gostam dele. Então, se vocês compreenderem esses 2 planetas, você nunca mais será o mesmo. E eu, neste país que não valoriza os seus cientistas, tive o privilégio de desenvolver uma das raras teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos e o programa de gestão da emoção, que é diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional fala de algumas habilidades que o ser humano deve ter para sobreviver e se sobressair. Mas a gestão da emoção estuda os bastidores, a natureza da emoção, os bastidores do pensamento, a natureza dos pensamentos, os processos construtivos e como eu pode e deve conciliar, harmonizar, administrar esses 2 mundos que frequentemente estão em conflitos. Quantas vezes você prometeu que seria mais calmo e a sua promessa, embora seja feita com sinceridade, quando alguém te contraria mais uma vez, você tem uma reação tensa? Quantas vezes você prometeu que teria mais autocontrole, que não se importaria tanto com os problemas, mas de repente uma pequena preocupação faz você chafurdar na lama das tensões? Quantas vezes você prometeu que abraçaria mais, brincaria mais, seria mais leve, e talvez hoje, ou passado alguns dias ou algumas horas, você reproduz a sua obesidade emocional, uma pessoa pesada, extremamente crítica e às vezes punitiva ou autopunitiva. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Por quê? Porque não entendem como gerenciar, como conciliar, como harmonizar esses 2 mundos, o mundo da emoção e o mundo dos pensamentos. Claro, é muito mais fácil você dominar os pensamentos do que dominar a emoção. Você não quer pensar em algo perturbador, você tem mais habilidade. Às vezes os pensamentos são fixos e você não consegue. Mas, de um modo geral, é mais fácil dominar os pensamentos porque são virtuais. Mas se você está triste, angustiado, deprimido, ou experimentando uma fobia, como a glossofobia, ou medo de falar em público, no exato momento em que a emoção ela explode
no território psíquico, ela se expande, porque ela sai, ela, de uma bola de ping-pong, ela se torna como se fosse um círculo, um planeta. Ela se expande de maneira tão intensa, milhares de vezes. Ela está quieta, de repente, uma pessoa calma tem uma reação explosiva, ou uma pessoa que está tranquila diante de uma notícia péssima, ela tem uma reação de tensão, de angústia. A emoção tem uma expansibilidade surpreendente. É por isso que o eu, que representa a capacidade de escolha, tem de gerenciar a emoção. A inteligência emocional é boa, mas frequentemente é muito superficial, porque só trabalha a questão das habilidades emocionais. Você tem que ser resiliente, seguro, você tem que ser flexível, você tem de ser uma pessoa que se conecta com os outros, ou uma pessoa segura, capaz de expressar suas ideias sem medo, sem se preocupar muito com o que os outros pensam e falam de si. Portanto, a inteligência emocional é algo básico. E, na verdade, nem foi Daniel Goleman que desenvolveu essas teses. Eram teses bem antigas já. E ele teve o privilégio de descrevê-las e abordar, inclusive, a inteligência emocional sobre os ângulos do neurometabolismo. Então, isso foi muito importante. Só que superficial em qual ponto? É porque não fala sobre os bastidores da mente humana. Por exemplo, não fala que a mente humana tem 4 mordomos ou 4 fenômenos inconscientes que lê a memória sem autorização do eu. Isso muda tudo em termos da emocionalidade. É por isso que eu falei, é muito importante gestão da emoção para entender os fenômenos inconscientes, para desenvolver capacidade do eu ser autônomo. Ele deve reciclar pensamentos, ele deve dirigir o mundo da emoção a partir de conhecer as armadilhas da mente, a partir de conhecer a natureza dos pensamentos, a partir de conhecer o vínculo entre pensamentos e emoções. Por exemplo, a emoção, ela amadurece pela tese da inteligência emocional, que não é uma teoria, são aspectos, são habilidades, enquanto o programa de gestão da emoção é uma teoria, vem da teoria da inteligência multifocal. A emoção nunca amadurece. A emoção vai ser um eterno bebê, uma eterna bebê. Por quê? Porque ela é inconsciente. A emoção, ela é um mundo, um universo que não tem autocrítica, que não tem autocontrole, que não tem autogestão. Quem que tem a autogestão, quem tem o autocontrole, quem tem a capacidade de autonomia, quem tem ou deve ter, é o eu, que representa a identidade essencial, a capacidade de autonomia, a capacidade de escolha, a capacidade de ter consciência de si mesmo. O eu é o grande gestor da emoção. Se a emoção, por exemplo, tiver um cartão de crédito ilimitado, como frequentemente tem, nós vamos comprar aquilo que não nos pertence. Se alguém nos ofendeu, a ofensa é comprada por um preço caro. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma calúnia estraga uma semana. Uma injustiça pode estragar um mês. E uma traição, uma vida. Agora, se eu tenho gestão da emoção, a minha paz vale ouro. Ela é inegociável. O resto é lixo. Porque tudo que o outro fala é virtual, não é capaz de se aninhar dentro de mim se a emoção não tiver um cartão de crédito ilimitado. Eu compro o que é virtual, porque quando o outro me ofende, me calunia ou me rejeita, ele falou códigos sonoros. Esses códigos sonoros são incapazes de produzir dor, angústia, autopunição, revolta, sentimento de vingança. Só produz quando a emoção compra, banca, paga caro aquilo que não lhe pertence. Só que ela é ingênua, é um bebê. O eu é que deve geri-la. Então, quando alguém me ofende, quando alguém me rejeita, quando alguém me critica, eu mais que desenvolvo habilidades socioemocionais, eu tenho autonomia, a minha paz vale ouro.
tudo que o outro falou pertence a ele. Não foi eu que construí e eu não vou comprar de maneira ingênua. Portanto, o eu aprende, treina todos os dias a entender que sua paz vale ouro. E, de fato, se as pessoas ao longo da história introjetar só essa tese, minha paz vale ouro, ela é inegociável, o resto é insignificante, o resto é lixo, o resto não deve roubar o que eu tenho de melhor, então, ao longo dos meses e anos, ela vai estabilizando a emoção. Ou seja, a emoção deixa de ser terra de ninguém, ela deixa de ser uma casa sem nenhuma proteção, sem portas e janelas, porque a casa mais simples tem proteção, tem portas e janelas, para que os estranhos não entrem. Só que na casa, a mais complexa residência, a emoção, não tem proteção nenhuma. Por isso que muitos listados na Forbes, como homens mais ricos do mundo, eles são miseráveis. Muitos listados na Forbes são pessoas que não têm proteção emocional e facilmente são assaltados, sequestrados, ainda que tenham centenas de seguranças, por pensamentos perturbadores, por críticas, por rejeições e até pela necessidade ansiosa de que os outros correspondam às suas expectativas. E então, quando você começa a entender a mente humana nessa perspectiva, você vê que a inteligência emocional é uma etapa para se levar ao programa de gestão da emoção.